vai servir de nada esse pedido de desculpa, né, Alexandre Mota? Jota, assim, o pedido de desculpa do árbitro, né, o senhor Flávio Rodrigues de Souza, ele surge, eu acho que mais como um prenúncio dele mesmo, entendeu? Dele dizer assim, poxa, eu não errei de propósito, não é assim um conjunto de seres contra os times que não são do eixo. Eu acho que é mais nesse tom, né, de, poxa, errei, admiti aqui, tenho minha honra, faço meu trabalho. O erro foi meu, pessoal. Se tem algum culpado, fui eu. É o Flávio Rodrigues de Souza, de São Paulo, que joga com esse escudo da FIFA no peito. É isso, eu acho que admitir que você errou nunca será um problema, mas fato é que ele não resolve o problema. E aí o Ceará acaba realmente perdendo com interferência direta da arbitragem. Quem está em casa, quem está ouvindo a gente, Jota, vai dizer assim, mas poxa, o Ceará não jogou nada. Eu concordo. A gente vai falar aqui sobre o jogo. O Ceará fez uma partida terrível. O Ceará fez uma partida tenebrosa. O Ceará não atacou, o Ceará não se defendeu bem, individualmente ninguém foi bem. Uma partida terrível no Maracanã. Mas é fato, o placar foi 1-0. E 1-0, ele nasce de uma falta inexistente. Então, a gente fala de um resultado que ele é condicionado diretamente pelo erro da arbitragem. É porque se o jogo não tem esse gol convertido de uma falta inexistente, teria sido 0-0. O Ceará teria ganho um ponto. Se você anula um gol que ele é inexistente, uma falta inexistente, o Fluminense também não fez mais gol. Não fez gol nenhum. Ele só fez esse. E, aliás, nem teve tanto, não levou tanto perigo não, porque os perigos que o Fluminense levou, por exemplo, uma bola que o Lúcio Acosta bateu no primeiro tempo, na jogada, né, triangulada, que o Bruno Ferreira pôs para escanteio, que o juiz não sei o que ele marcou, porque seria escanteio, ele não deu. Agora uma cabeçada do Keno, né, que o Bruno Ferreira pôs para fora do Cano, um chute do Keno na diagonal que o Bruno Ferreira tirou, uma na trave, que a bola resvalou no zagueiro da equipe do Ceará, bateu na trave. Mas você tá vendo aí como não é pouco, Jota? Não foi pouco. Não, mas... A produção do Fluminense, o Fluminense foi muito melhor que o Ceará. Melhor, claro, teve mais volume de jogo que o Ceará, muito. Exatamente. Muito. Isso a gente consegue concordar. E aí colocou bola na trave, o Bruno Ferreira fez suas defesas e tal. Eu acho que a gente precisa separar aí. Primeiro aspecto, e a gente está pontuando isso, foi um erro absurdo da arbitragem conceder uma falta. A falta, ela acabou sendo convertida pelo René. A falta foi inexistente. A bola não bateu na mão do Marlon. E isso acabou impactando no jogo. Esse é o primeiro ponto. Não dá para anular isso. Não dá para dizer que isso não existiu. E isso foi um erro. E a gente está falando aqui que o árbitro, Flávio Rodrigues de Souza, de São Paulo, ele admitiu por elenco do Ceará que ele errou. Aí pronto. Passado esse lance, passado esse ponto que foi crucial, né? Essa situação que existiu, aí a gente fala do jogo. E aí, meu amigo, a atuação do Ceará é uma atuação de preocupação, cara. É preciso ficar preocupado. A gente fala de um time que está, nesse momento, né, indo para o seu 4º jogo sem vitória. A gente fala de uma equipe que nos últimos 4 jogos perdeu 3, empatou com o Sport, que é o último colocado. Uma equipe que está, claramente, Jota, parece que está implorando para o campeonato acabar. A sensação que eu tenho assistindo ao jogo do Ceará, especificamente esse contra o Fluminense, é de que o Ceará chegou no seu limite. Parece que não tem mais nada para extrair. Parece que o time está cansado. E saiu ainda, Jota, na etapa final da temporada, saiu do que é o seu DNA. Nós conversávamos sobre isso. Não dá para você ter o meio campo leve sempre. A dinâmica de jogo do Ceará não é ele ser o portador da bola, é ele contra-atacar. Desarma, contra-ataca, transição. É isso. Acho que o Ceará até se perdeu dentro da sua própria essência. Cobrávamos, e se cobra muito, acima de tudo os torcedores, de que o Ceará possa em algum momento ter um pouco mais de ousadia, se cobra que ele possa ter um pouco mais de ambição. Eu acho que quando a gente fala do Ceará, Jota, a marca do Ceará desde o início da temporada sempre foi um time com gana. O Ceará nunca foi qualificado tecnicamente, não é essa a característica, mas é um time vibrante, desarma, se impõe, coloca o coletivo para jogo e assim explora o erro do adversário. O Ceará é um dos adversários mais chatos de se bater dentro do Campeonato Brasileiro. Teve um jogo dentro daquilo que você está falando, Alexandre, contra o Cruzeiro. Foi assim, né? O Ceará tomou um gol, mas ganhou de virada 2-1. Porque Cruzeiro não se entregou, foi chato. Foi dentro do que você está falando. O DNA do Ceará era aquele, né? O Ceará ia nos contra-ataques e conseguia vencer
como venceu o Cruzeiro, que era líder do campeonato na ocasião, né? Exatamente. E aí você tinha um meio campo que roubava a bola, tinha alguém de contenção, Tinha alguém que corria mais. os pontas de muita velocidade e agudos, os laterais estavam funcionando mais também. O Fabiano caiu de rendimento nesses Muito. últimos Faltou jogos. até o Matheus Bahia, né? Matheus Bahia também, né? E acho que ele tá passando por algum problema físico também. Ele não tá conseguindo mais ter a mesma intensidade. Então a sensação que eu tenho, Jota, é que o Ceará tá implorando pro campeonato acabar. Porque ele tá despencando na tabela de classificação. Se a gente parar para avaliar um mês atrás, o Ceará ganhou do São Paulo. Ganhou do São Paulo jogando daquele jeito que a gente está pontuando aqui. Contra-ataque, era o jogo no Morumbi, conseguiu aquele resultado, foi parar em 10º. E depois dali, meu amigo, o Ceará está caindo na tabela. Tem aqueles resultados que são meio inexplicáveis em casa, e aí fora de casa soma mais essa derrota. E o que é que tudo isso gera ao Ceará? Pressão. O Ceará agora é um time pressionado, porque ele já não ganha 4 jogos, o próximo jogo dele é contra o mesmo Fluminense. Aí, meu amigo, já é véspera de Clássico Rei. Aí o Clássico Rei tem outro peso, tem outra perspectiva, você começa a olhar de lado ali, como é que estão eles, como é que está aqui o outro. Então, meu amigo, é um Ceará que vai se complicando na etapa final do Campeonato Brasileiro. Em termos de pontuação, ele ainda está ali em 14º, há outros times em situações difíceis e piores. É verdade, são 4 pontos, né, que ele tem ali para a zona. Mas era uma oportunidade, Jota, porque esse é o jogo atrasado do Ceará. Agora o Ceará se iguala em termos de jogos com os demais. E aí, cabe também ao Léo Condé encontrar outras alternativas. Porque a gente já falou muito aqui, o Fluminense marcou um gol irregular. Mas tirando esse lance, o Ceará não jogou nada, cara. O Ceará entrou em campo com uma escalação que já era difícil de se assimilar, porque você vai enfrentar um Fluminense que tem como característica ser portador da posse de bola. Meio campo muito ágil. Hércules, cara que pisa na área do adversário. O Lúcio Acosta aqui, que a gente falou o jogo todo, joga muito esse meio argentino, muito qualificado. Aí você tem o outro meia, que é o Martinelli, também tem boa saída de jogo, boa triangulação, time muito associativo. E aí o Ceará entra em campo sem ninguém de marcação. O Ceará entra em campo, meus amigos, com um meio campo leve. O Vina não marca ninguém, fica só lá na frente. Ele precisa da bola para jogar, compreensível, 34 anos, o jogador mais qualificado, né, com relação à organização de jogo. Mas para o Vina funcionar, você precisa que alguém recupere a bola e passe para ele. Aí, se depender de Lourenço e Zanocelo, não funcionou. Primeiro tempo do Ceará não funciona. O Ceará tanto não funciona que o Condé já volta do intervalo com 2 mudanças. O Pedro Raul ficou isolado lá na frente, a bola não chegava para ele, mas ele também não consegue ganhar de ninguém. Vive uma fase muito ruim. Acho que fisicamente, em outros momentos, ele já funcionou mais. Ele era aquele cara de se conseguir adiantar a marcação, antecipava o zagueiro, a bola pelo alto, ele ganhava quase todas e no atual estágio, acho que não se justifica a manutenção dele no time titular. E eu acho que o Condé entendeu isso, o Condé tentou substituir, o Condé tentou, na verdade, reorganizar essa equipe, porque o primeiro tempo se encerra com o goleiro Bruno Ferreira fazendo a defesa do Lúcio, mas o Fluminense não atacando muito, o Fluminense conseguiu fazer o seu gol de falta, mas não foi avassalador, e o Ceará com muita dificuldade para entrar no jogo. Aí, meus amigos, vamos para o segundo tempo. Volta do intervalo, 2 mudanças. Entra ali Richardson e entra também o Pedro Henrique. A tentativa do Condé de reorganizar esse time, que já havia se escalado de forma equivocada. Aí o Richardson entra para dar uma espegada no meio. Aí ele perde a referência dele, ele tira o Pedro Raul, coloca o Pedro Henrique. E o Pedro Henrique fica nulo. Nós falávamos até aqui, brincando sobre essa situação, como é que você vai cobrar de um cara que a bola não chega? O Pedro Henrique ficou isolado lá na frente, não conseguia ganhar do Thiago Silva, não conseguia ganhar do Freitas, acabou recebendo cartão amarelo de forma totalmente desnecessária, porque foi dar empurrão em jogador e etc. Muita disposição para correr, aquele jogador mais móvel, mas o fato é que a bola não chegava a ele e a única jogada do Ceará era o chutão. O Ceará passou o segundo tempo inteiro lançando bola para frente e era o Marlon que estava lançando. Jogador também que não tem essa qualidade de passe para fazer esse tipo de movimento. E aí, meu amigo, no segundo tempo, o time do Fluminense, para falar a verdade aqui, o Fluminense não conseguiu ampliar o placar por falta de qualidade mesmo, por falta de definição, porque o Fluminense trocava passes com tanta tranquilidade, fazia triangulações, chegava na área do Ceará com tanta facilidade, que a gente chegou um momento que a gente falava assim, rapaz, 30 minutos o Ceará não entrou em campo, o Ceará não conseguiu se ajustar. O Fluminense foi tendo as suas oportunidades,
Colocou a bola na trave, o Bruno Ferreira fez defesas, 2, né? O chute ali do Lúcio, outro chute também ali, a cabeçada do Cano, já na etapa final. O chute do Keno, né? Chute do Keno também, outra oportunidade. O time do Fluminense teve mais volume de jogo. Não conseguiu marcar, ampliar o placar, por isso que a interferência da arbitragem tira um ponto do Ceará, que o Ceará poderia ter pontuado, acaba não pontuando porque houve um gol irregular, mas para além disso, o Ceará foi inexistente. E as substituições, elas não tiveram impacto nenhum. O Ailon entrou, Jota, não conseguiu participar do jogo. O Mugni entrou para substituir o Vina. Meus amigos, o Mugni entrou no segundo tempo, eu tenho até anotado aqui. O Mugni entra aos 15 minutos do jogo. Aos 45, o Mugni está na beira da bandeirinha de escanteio, com as duas mãos no joelho. O cara não aguentou, meus amigos, jogar 30 minutos. Fisicamente muito mal, que é isso? O cara não teve o fôlego necessário. Então, assim, as substituições, elas não surtiram efeito nenhum. O Paulo Baia, inexistente, inexpressivo. O Ailon não conseguiu participar do jogo. O Pedro Henrique correndo desgovernadamente, porque ele tentava pressionar. O Pedro Henrique era assim: gente, eu vou pressionar o Thiago Silva, mas precisava que a comitiva chegasse. E ele era sozinho. Então o time do Fluminense ficava jogando a bola de um lado para o outro. Pedro Henrique sozinho, dentro desse efeito de tentar recuperar a bola. Não consegue. E assim a gente encerra um segundo tempo em que a pressão do Ceará foi nos minutos finais. Foi um chute do Fabiano, a pressão do Ceará, é verdade. Cruzamento de escanteio dentro da área, o Fluminense meio atordoado, né, meio atônito. Poxa, a gente sustentou o jogo até agora, vamos sofrer um gol no final. E o Fabiano chega para finalizar de primeira, manda pela linha de fundo, o chute vai para fora e a gente consegue ter a proeza, Jota, de encerrar o jogo, né? Foram 10 minutos de acréscimo, né? Mais os 7 minutos do primeiro tempo. Vamos lá. 1h15 de jogo. Na verdade, né? 115 minutos, né? Quase isso. Mais de 1h50 minutos de jogo, quase 2 horas. E o goleiro Fábio, ele não trabalhou. O goleiro Fábio, ele sai de campo, acho que até nem suado ele tá, viu, Jota? Não vai nem lavar o uniforme dele. Não vai lavar. Então, assim, isso foi muito preocupante. Eu acho que o nível de exibição do Ceará foi um nível de exibição preocupante. O nível de exibição, ele é o que preocupa. Eu acho que além da reclamação da arbitragem, né, que precisa ser enfatizada, a gente precisa cobrar profissionalização dos árbitros, a gente precisa de que a CBF dê atenção para isso, porque todo jogo, toda rodada do Campeonato Brasileiro, alguém é muito prejudicado. Hoje foi o Ceará, mas acho que além disso, o campo também fala, Jota. E o campo tem falado que o Ceará não está jogando nada. E isso é preocupante. Enfrenta o mesmo Fluminense no fim de semana. Se ele jogar do mesmo jeito que ele jogou hoje, nada leva a crer que ele vai vencer. Aí ele já engata 5 jogos sem vitória. O cenário pior. Aí enfrenta o Fortaleza no Clássico Rei. Tem a vantagem, nos últimos anos tem levado muita vantagem, mas o Ceará chegará muito pressionado, a depender do contexto desse próximo compromisso. Então o jogo contra o Fluminense se tornou algo meio letal, para você tentar colocar panos quentes nesse termômetro que vai subindo. Porque a sensação, repito, é de que o Ceará bateu no seu teto, chegou no seu limite. E os reforços que foram contratados na janela não são o que o Ceará precisa. O Ceará contratou 5 jogadores, em que pese o Vina está se movimentando, e ele claramente é o jogador mais lúcido do Ceará. Quando a bola chega nele, ele liga o contra-ataque, ele faz uma tabela, ele sofre uma falta, mas em que pese isso, eu não consigo ainda dizer que o Zanocelo fez um bom jogo, eu não consigo achar ainda que o Paulo Baia está participando, o seu Fernandinho sequer entra no jogo, o que ele tem até aqui é uma expulsão. E o Luca, meu amigo, é inexistente. Rodriguinho, né? Rodriguinho, exatamente. Foi expulso contra o Vasco, depois nunca mais jogou. E o Luca, meu amigo, ele é inexistente pro Condé. É o Condé que tá achando isso. Porque o Condé substituiu o Pedro Raul no intervalo. Ele botou o Pedro Henrique. Não funcionou. Aí com 15 minutos ele botou o Ailon. Também não funcionou. Não funcionou. E o centroavante de ofício que o time contratou é o Luca. Então significa assim que se a gente ponderar que o Condé está treinando esse time, conhece todos os jogadores, é um recado claro de que o Luca não tem talvez o nível que o Ceará precisa nesse momento. Na coletiva depois da derrota para o Botafogo, ele disse que ia dar o mesmo segmento que fez com o Vina, né, colocando ele para jogar alguns minutos. Jogou contra a equipe do Botafogo 15 minutos, mas aí hoje era uma opção boa de entrar, concordo com você, ele não colocou, né?
Exatamente, Estava no banco. seria a alternativa para ele. Então, acho que o cenário atual do Ceará é de muita preocupação, meu amigo. Se você não está preocupado, fique preocupado. Acho que carece essa preocupação. Não pela pontuação em si, são 4 pontos, é uma margem ali de 2 rodadas, por exemplo. Precisaria que os adversários que estão abaixo também vencessem. É verdade, mas eu me preocupo mais pelo que foi apresentado ou o que não foi apresentado, porque o time não conseguiu jogar, não se portou bem. E a gente sempre lembra isso, né, Jota? A etapa final de Série A do Campeonato Brasileiro do Ceará é uma etapa muito complicada. Ele enfrenta simplesmente os 4 melhores times do campeonato: Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Mirassol em sequência. E isso é difícil. Seria muito importante que esse time resolvesse a vida dele antes. O que é resolver a vida? Perdeu já o confronto direto para o Atlético Mineiro, já perdeu essa chance. Agora teve o Fluminense, derrotado. Precisa pontuar e ganhar na Arena Castelão. Depois tem um Clássico Rei, aí em sequência eu não sei, mas é Corinthians que ele vai enfrentar, o Internacional, e aí já começa... Corinthians fora, Internacional aqui, né? Pronto, aí começa essa sequência desesperadora, complicada. Aí o amigo que está em casa vai dizer assim, mas Alexandre, no primeiro turno, o querido Ceará, ele fez 4 pontos nessa sequência aí, ele surpreendeu. Ele ganhou do Cruzeiro, ele empatou com o Flamengo, mas, meu amigo, o Ceará não estava jogando tão ruim como ele está agora, não. O Ceará caiu muito de rendimento. E aí realmente é o trabalho que o Condé precisa ter. Dentro de um elenco que tem suas limitações, encontrar alternativas de fazer o Ceará jogar. Ou então, acatar o pedido do Jota aqui, fazer o Ceará voltar a jogar como ele estava jogando. Se você não tem recursos, Jota, para armar um time mais ofensivo e protagonista, se fecha, joga no contra-ataque, faz aquele jogo que não era vistoso, mas era um jogo efetivo. Que foi assim que o Ceará conseguiu os pontos que ele tem nesse momento, para mesmo em um momento de falta de resultados, ele ainda ter alguma gordura para a zona de rebaixamento. O Ceará não precisava complicar a etapa final dele de Série A, caminhava para ser uma etapa consistente, mas a queda de rendimento brusca e coletiva faz o Ceará se complicar na etapa final do Campeonato Brasileiro, Jota. É verdade, olha, a rodada, eu anotei aqui alguns jogos, só esses jogos aqui que interessam assim mais particularmente a equipe do Ceará. Por ironia do destino, o Ceará vai ter que torcer para o Fortaleza ganhar do Santos. Porque se o Santos ganhar do Fortaleza, vai a 35 e iguala-se a ele, né? Fica ali, 35 pontos. O Internacional pega o Atlético Mineiro, que está de olho na decisão da Sul-Americana, embora que vai ser só lá no final do mês, né? Ele se classificou já, Classificou. Né? Aí o Internacional joga em casa, tem 35. Se o Internacional empatar, ele já passa do Ceará. Já passa o Ceará. Se ganhar, então, aumenta. Se o Vitória ganhar do Cruzeiro, aí no futebol tudo pode acontecer, mas acho pouco provável. Aí o Vitória vai para 34, fica na cola do Ceará. Então a situação do Ceará preocupa pelos resultados, muito, né? Também pelo que ele apresentou e tem apresentado nesses últimos jogos. Porque o que vai dizer se ele vai ganhar do Fluminense agora domingo? Com o futebol que ele jogou hoje aqui, tem jogado, eu concordo com você. Não vai dá. ser um tanto quanto difícil, né? Pelo que ele tem jogado, é muito difícil a gente projetar isso. E o que você está fazendo, Jota, é o exercício que a cada rodada a gente vê o Ceará fazer. Ele não ganha o jogo dele, alguém ganha e passa ele. É verdade. Ele estava em 10º. Ele Tá em toda 14º, né? Vai perder toda posição. rodada ele vem perdendo colocação. É claro que esse é um jogo atrasado, então não há um impacto direto nesse momento na tabela. Vai começar tudo de novo no fim de semana. Mas seria um jogo importantíssimo para o Ceará se distanciar mais da zona e ficar tranquilo. Ele abriria 7 pontos com um jogo a menos. Agora ele não tem mais jogo a menos. Só que os adversários que estão abaixo dele, Jota, eles possuem jogo a menos. Então, esse é o problema. O Ceará desperdiçou Também, né? a oportunidade dele. É verdade, Alexandre. Foi ótimo, hein, Alexandre? Está ao seu lado.